Nós estamos tratando da matéria de hermenêutica, interpretando as Escrituras Sagradas, Edições Ibade. Autora desse formidável livro, dessa matéria, é a Doris Lemos. Estamos na página 20, para quem tem o material em mãos. Problema da distância temporal. Um grande desafio que encontramos ao lermos a Bíblia é a lacuna de tempo que nos separa dos escritores e primeiros ouvintes e leitores. Passaram esses séculos e, consequentemente, mudanças ocorreram. Deste modo, nossa tarefa é buscar da forma mais precisa o sentido original do texto. Lembrando que todos os textos da Bíblia, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, eles tiveram um público-alvo, que é um público evidentemente muito diferente do público atual e evidentemente de uma época muito diferente da época atual. Então nós devemos ter em mente esse pressuposto para fazer uma perfeita exegese dos textos, uma aplicabilidade perfeita também, para que não ocorra no seguinte ponto aqui que eu quero frisar para vocês. A gente não cobre de alguém aquilo que Deus cobrava, por exemplo, de um cananeu do ano 1000 a.C. Só um exemplo, só para ficar nessa colocação. Então, portanto, nós devemos ter noção de que existe sim uma distância temporal daqueles ouvintes para os ouvintes atuais, evidentemente que vai diferenciar essa questão. É aí que a questão da hermenêutica vai nos ajudar de maneira muito eficaz para que a gente possa compreender o que é e o que não é aplicável ao grupo de hoje e que foi aplicável àquele grupo do passado, digamos dessa forma. Então, quando o leitor tentar compreender o conteúdo da Bíblia, ele precisa lembrar o abismo de tempo e as transformações ocorridas ao longo dos anos ou dos séculos. E considerando isto, a hermenêutica o direciona a métodos e orientações que o ajudarão a assimilar o estilo literário de cada livro, fatos históricos que influenciaram as suas ideias e características culturais presentes no seu tempo, ou seja, naquele tempo passado, evidentemente que tinha uma característica cultural bem diferente dos nossos dias ou do nosso tempo. Devemos ter essa noção e encarar isso com muita responsabilidade para que a gente não distorça um texto que de repente até não chega nem a ser aplicável à nossa realidade e nossa atualidade também. Tem o problema também da distância geográfica, página 20 ainda do livro, para quem tem o material em mãos. O leitor ocidental vive a milhares de quilômetros dos países onde se deram os fatos bíblicos. Para isto não precisamos nem explicar. Você não vai encontrar nenhum acontecimento bíblico na escritura ocorrido no Brasil, ocorrido, por exemplo, nos Estados Unidos, ocorrido na China. Se ocorreu, não está registrado. E se não está registrado, a gente não precisa nem elucubrar, não precisamos nem pensar, nem criar uma tese em cima de vá que tenha. Não, nós estamos numa distância muito grande dessa questão por questões muito óbvias até inclusive, né? Então o cenário dos acontecimentos da Bíblia ocorreu no Oriente Médio, no Egito e nas nações mediterrâneas meridionais da Europa de hoje. Foi nessa região que os personagens bíblicos viveram e peregrinaram. Então a distância geográfica deve ser levada em consideração para que a gente faça uma hermenêutica correta dos textos bíblicos, levando em consideração a questão dessa matéria bíblica que é a geografia bíblica, que é uma matéria muito importante e a gente deve levar isso, claro, evidente, em consideração. Na página 21 tem também o problema da distância cultural. Outro obstáculo que pode comprometer a clara compreensão do leitor é o abismo cultural que há entre a maneira de pensar e agir dos ocidentais e a dos personagens das Escrituras Sagradas. É importante conhecer as culturas e os costumes dos povos dos tempos bíblicos,
A falta de conhecimento de tais culturas pode gerar interpretações errôneas. Por isso que é muito importante a gente conhecer até quem sabe o pensamento judaico e a cultura judaica para que a gente possa ter um entendimento fidedigno daquilo que a Bíblia quis dizer para aquele momento e se é passagens específicas aplicáveis a hoje, tá certo, gente? Página 22 também tem o problema da distância linguística. Outro aspecto que nos diferencia dos povos bíblicos é a forma de falar e escrever. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Esses idiomas têm particularidades diferentes do nosso, é claro que tem, né? Por exemplo, no aramaico e no hebraico dos manuscritos do Antigo Testamento, só havia consoantes. Isso aqui é importante. As vogais eram subentendidas, por isso não eram escritas. Esses dois idiomas são lidos da direita para a esquerda. As palavras escritas nas três línguas bíblicas, elas emendam-se umas às outras. Olha que coisa interessante. Assim como nos expressamos e usamos palavras comuns à nossa realidade, os escritores bíblicos também usaram terminologias dentro do seu contexto. Podemos constatar que muitas palavras e expressões usadas numa determinada região do país soam estranhas a pessoas localizadas em outras regiões do mesmo país. Com as línguas bíblicas a mesma coisa. Então, quando consideramos que a Bíblia tem mais de 40 escritores que vieram das mais diversas culturas e profissões e foi escrita num período que abrange cerca de 1.600 anos, podemos entender que a linguagem e modos de expressão foram diferentes e variados, evidentemente. Então, o estudante da Bíblia deve atentar para a dinâmica do seu idioma e para as variações dos termos usados. Então, a tradução das palavras sofre modificações com o tempo. E outro fator que merece atenção são as expressões comuns de uma época, a maneira própria de comunicar uma verdade, por exemplo. Jesus, dirigindo-se a um público que na maioria tinha como atividade o trabalho do campo, ele procurou utilizar exaustivamente circunstâncias desse modo de vida, a fim de tornar claros os seus ensinos. Paulo, estou na página 23 aqui, escrevendo à igreja de Roma, ele fez uso dos termos próprios da linguagem forense, algo compreensível ao cidadão romano. Então, portanto, para uma devida compreensão da linguagem bíblica, é importante o estudante ter em mente, ter sempre em mãos, aliás, um dicionário da língua do seu país, um rico vocabulário, diminuirá o esforço de interpretar corretamente os textos bíblicos. Isso é evidente. Quanto mais você tem, digamos, ferramentas ao seu favor para entender exatamente o que o idioma naquele momento, em certas colocações, quis dizer, é de suma importância para a correta compreensão e interpretação das Escrituras. Outro cuidado necessário é o uso de um dicionário bíblico ou de uma concordância explicativa que ajudam a compreender os termos no Antigo Testamento, escrito inicialmente quase todo no idioma hebraico, e o sentido desses mesmos termos no Novo Testamento, que todo ele foi escrito no idioma grego. Então, aqui nesse tópico nós temos, nessa questão interpretativa que tange a hermenêutica, o problema da distância linguística. Na página 24, o problema também da diferença literária. Outro fator que merece atenção no exercício da interpretação das Escrituras é a lacuna que difere o modo de escrita dos tempos bíblicos da escrita do mundo ocidental moderno. Era comum os antigos orientais usarem como forma de expressão provérbios e parábolas. Você vai encontrar muito disso no Novo Testamento e também muito disso no Antigo Testamento. Era a forma deles se comunicarem, era a forma deles falarem. E por fim, na página 24 ainda nós temos aqui uma
questão para reflexão. Observamos nesse capítulo, ou nesse vídeo, a importância da hermenêutica bíblica, considerando que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita e, como tal, deve ser interpretada, lógico, corretamente. Tendo em vista que o intérprete, ao ler os sagrados, se depara com o problema da distância entre o escritor e os seus leitores, qual é a sua contribuição do estudo da hermenêutica para os nossos dias atuais? Além de ser uma questão de reflexão, também é uma questão de desafio para a gente se posicionar com relação, até inclusive, como é que a gente tem interpretado a Bíblia? Aqueles textos complicados que tem vários na Escritura, como é que você tem interpretado? Você tem, por exemplo, se servido das ferramentas disponíveis para nós, respeitando essas distâncias que nós elencamos várias aqui, para uma completa e uma plena e fidedigna compreensão da Escritura? É um fato para a gente pensar em conjunto. Muito bem, capítulo 2, página de número 25, a interpretação das Escrituras pelos judeus. O Antigo Testamento tem Moisés como o primeiro escritor dos textos sagrados. O Moisés, a contribuição dele aos textos sagrados dispensa comentário. Primeiro livro da Bíblia, em hebraico, Bereshit. Segundo livro da Bíblia, Shemot, Êxodo. Terceiro livro da Bíblia, Levítico, Devraica. Quarto livro da Bíblia, Números. Quinto livro da Bíblia, nós encontramos aquele livro formidável chamado Devarim, que é Deuteronômio. Os livros, na sequência, os 5 primeiros das Escrituras, evidentemente, foi escrito pelo grande Moisés. Então, a saída dos hebreus do Egito constituiu-se um marco para a nação de Israel e o primeiro contato com a lei que expressava a vontade de Deus para o povo. Desde as primeiras orientações já fica clara a preocupação com o ensino e a observação dos textos sagrados. E conforme está escrito em Devarim, que é Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 até o versículo de número 9. Olha só que coisa interessante esse texto, que alude de maneira embutida, de maneira até inconsciente, indireta, ou direta, melhor dizendo, a questão de uma hermenêutica correta. Preste bem atenção nesse texto. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também os atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha a dimensão da importância da observância, da aplicação, evidentemente, dos textos sagrados. Os primeiros ouvintes e leitores das Sagradas Escrituras, estou na página 25 ainda. Observamos que, a princípio, as famílias tinham incumbência de ensinar os mandamentos de Deus às gerações posteriores. Obviamente que para os contemporâneos dos escritores, a compreensão das suas palavras não era uma tarefa complicada. O desafio seria repassar essas informações fielmente àqueles que viriam futuramente. Nesse ponto, repetindo novamente, a correta interpretação da lei tinha como objetivo preservar a identidade original da nação de Israel. Aqui já está embutido, evidentemente, um ensinamento muito importante. Qual? Quando se existe a correta interpretação das Escrituras, assim como era com os antigos hebreus, consegue-se o quê? A preservação original de uma identidade. Então, o cristão de hoje, por exemplo, ele mantém, ele preserva, ele guarda, ele cuida da sua identidade também, fazendo da mesma forma, interpretando de maneira correta a palavra de Deus. E quando se interpreta de maneira correta, assim como eles faziam com a lei, passando de geração a geração, de pai para filho, dentro de casa, o texto de Deuteronômio ele fala da importância de se ter bem próximo de si os textos sagrados e, evidentemente, a fiel e correta interpretação dos mesmos. Então, assim como era importante para os antigos hebreus,
também é importante para a igreja dos dias atuais, porque fora disso, se assim não agirmos, podemos ter o risco de perder a nossa identidade.